Doutor Éder, vamos mudar um pouco de assunto. O Brasil e o mundo passou pela experiência da pandemia. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual foi a sua experiência com a pandemia? E mais duas perguntas, se você puder responder. Que aprendizados nós tiramos da pandemia e os problemas que a pandemia trouxe para a nossa sociedade? Ricardo, de novo, você é muito bom nas suas perguntas, né? São perguntas realmente muito profundas para a gente avaliar, mas sabe, o que para mim ficou bem, assim, me impactou nesse período de pandemia. Primeira coisa, como as coisas podem sair do normal tão fácil. Se tem alguma coisa que ficou muito evidente para todos nós, é que não há uma circunstância, uma paz, não é possível o ser humano gozar de uma paz, uma tranquilidade por muito tempo, em qualquer circunstância que ele esteja. E como a nossa liberdade pode desaparecer de um momento para outro. Eu fico curioso aqui, eu queria falar um pouco, e já dou como exemplo aqui para você, o caso das igrejas, né? Em vários lugares do país, tiveram por decreto das prefeituras, por legislações locais, a ordem para que fossem fechadas. Mas em alguns lugares, eles proibiram, inclusive, a transmissão pela internet. Inclusive a transmissão. Vejam. E nessa mesma cidade, eu não vou citar a cidade aqui, porque não foi nem eu que disse que eu ouvi isso, eu ouvi pelos debates. As casas de prostituição permaneceram abertas. Entende? No mesmo local em que as igrejas não deveriam ser abertas. Então você começa a perceber aí algumas contradições que giravam, né? Então não poderia entrar numa igreja, mas eu poderia viajar no avião com a pessoa a 2 centímetros de distância de mim. Então, veja, são algumas questões que ficam para a gente refletir, sabe? Outra coisa que eu observo, as pessoas foram forçadas a conviver, passar mais tempo com suas famílias durante o lockdown. Então, as pessoas não iam para os seus trabalhos, não, as crianças, os filhos não iam para as escolas, e todos foram forçados a conviver por um período no mesmo ambiente, por um longo espaço de tempo. A quantidade de violência doméstica cresceu assustadoramente nesse período, Ricardo. Tem números da Secretaria de Segurança nesse aspecto. Violência doméstica aumentou. Então, as pessoas tiveram que conviver mais tempo umas com as outras. Então, assim, eu acho que foi um período de teste para a humanidade muito grande, para ela observar em que nível elas estavam com suas relações pessoais, para ela avaliar que, mesmo num país livre como o nosso, considerado com vários países do mundo aí, podemos perder a nossa liberdade em pouco espaço de tempo. E várias profissões foram transformadas também, falando de outra questão agora. Sabe? Olha essa ferramenta que estamos usando aqui agora, Ricardo. Quantas pessoas tiveram que se habituar e aprender a utilizar essas ferramentas? Foi a pandemia que trouxe isso, né? Então, eu diria assim, grande perda para a humanidade. Muitas pessoas perderam a vida, muitos familiares. Eu tive muitos amigos que perderam família. Eu, felizmente, Deus, passei assim, sem perder nenhum familiar próximo. Mas eu diria que, se isso não serviu para a pessoa parar e refletir sobre a brevidade de sua vida, tentar olhar para o que realmente tem valor, sabe? Voltando à história que lhe contamos no início, quando eu estava no leito de UTI entre a vida e a morte, 3 coisas eram importantes. Só. Era a minha relação com Deus, a minha família e os meus amigos. Eram as únicas 3 coisas que me importavam naquele momento. Então, que sirva agora a gente não perder de vista o que realmente importa no dia a dia, porque o rolo compressor do dia a dia tende a fazer a gente confundir o valor dessas coisas e, às vezes, até negligenciá-las por coisas de muito mais insignificantes. Ricardo,
Eu não conheço todas as circunstâncias para poder avaliar, mas a partir do que todo mundo comentou, das razões pelas quais eles estavam lá, eu diria assim, uma perda muito grande pelo perfil das pessoas. Ali tinham pesquisadores, eram dirigentes de grandes companhias, eram pessoas de mentes privilegiadas, né, que deram muitas contribuições nos seus ramos de atuação. Assim, esse comparativo é natural com o que houve com o Titanic. O que eu vejo de similar? Veja, esse aparelho que eles construíram, que eles chamam de submersível, né? Não era bem um submarino, mas era um submersível para visitar, até que tinham janelas ali para melhor ver o fundo do mar. Eu diria assim, foi fruto da genialidade humana, de ousar a fazer coisas que o ser humano não teria condições pela sua limitação, né? E vir visitar o mar naquela profundidade, o ser humano não vai. Então, construir um equipamento para isso é um fruto da genialidade. O que eu fico a pensar é a que preço que essas pessoas decidem, né? O bem que elas arriscam para realizar essas coisas, né? E me fez lembrar a história, não sei se você se recorda, né? Mas a história do ônibus espacial Challenger, né? Ali na década de 80, se não me engano, quando ele foi fazer aquele primeiro voo com turistas, com civis, tal, e enfim, acabou o ônibus explodindo, né? E aí matando todas as pessoas que estavam a bordo, chocou o mundo todo que acompanhou isso na época. Me chamou a atenção depois, eu ouvi um documentário sobre isso, as frases, né, para justificar dos diretores dos programas, os diretores da empresa que fabricavam os jatos, né, os foguetes, eles justificavam assim, de que a perda humana, não há crescimento da humanidade sem perdas humanas. Veja, era mais ou menos essa frase que eles disseram na época, né? Que não há como você tratar as perdas humanas a não dizer que é assim que acontece o desenvolvimento. Essa foi uma frase, né, dita por eles na época. Veja, será que realmente isso é necessário todas as vezes? Eu lhe pergunto, será que as pessoas estariam dispostas a entregar as suas vidas para uma viagem dessas, se ela tivesse a certeza que isso poderia acontecer? Ou elas entraram naquele submersível porque já tinha descido várias vezes lá embaixo e seria só mais uma? Entende? Então, assim, eu fico a refletir sobre essa ousadia do ser humano de arriscar suas vidas pelo crescimento, pelo desenvolvimento, pela curiosidade, pela aventura. Eu que tenho um espírito aventureiro, que já fiz muita coisa maluca nessa vida, sabe? Arriscando a minha vida na minha juventude aí de aventureiro. Hoje eu parei de fazer porque eu tenho 2 filhos. Entendeu? Então, assim, eu acho que o crescimento da humanidade ele precisa vir. Eu acho linda essa genialidade humana. Mas eu não sei até que ponto é algo necessário ou é uma loucura. Não sabe? esperava uma reflexão tão profunda como essa, doutor Éder. Eu acho que o nosso público aqui deve estar gostando, porque eu estou me sentindo muito à vontade. Estou bebendo aqui reflexões e espero que o nosso público comente. Vamos avançar um pouquinho mais, doutor Éder. Como é que um homem que cuida do estado de São Paulo, ele não é governador, mas ele cuida da Igreja Adventista no estado de São Paulo. Como é que uma pessoa que trabalha nessa extensão, com uma equipe tão grande, como é que você aproveita a sua folga? Como é que você se diverte? Qual é o seu hobby? Qual é o dia que você diz, eu vou tirar férias? Como é que você passa as suas férias? Cara, veja, eu sou uma pessoa muito voltada para o social, para as relações. Então, nas minhas horas de folga, de tranquilidade, e assim, pouca coisa eu troco com uma boa conversa. Então, eu moro longe da família, né? Minha esposa também.
Então, as nossas férias, hein? A nossa prioridade é visitar a família. E a gente quer estar lá com eles, conversar sobre o que passou, ouvir, matar saudade. E quando a gente está aqui no nosso dia a dia, nas horas de folga, a gente quer se conectar com os amigos, sabe? Uma boa conversa ainda está entre os meus melhores hobbies, sabe? Que resposta, doutor Éder! Gostei dessa resposta, eu acho que o público gostou também. Então não deixa de comentar aí. E você, como é que aproveita a sua folga? O que é que você faz? Qual é o seu hobby? Coloca aí para que a gente possa interagir com você. Doutor Éder, quando eu fiz essa pergunta, alguns profissionais, eles deram a volta para responder, outros foram direto ao ponto, e alguns simplesmente não quiseram responder. Eu vou fazer para você essa pergunta. Diga. Doutor Éder, você votou em quem? Em Lula? Em Bolsonaro? Ou teve uma outra opção? Ricardo. Veja, Ricardo, eu vou... Assim, como é que eu vou lhe dizer? Eu não me sinto muito confortável para dizer, tá? Não é por vergonha, por receio. É o que acontece? Em razão do meu posto e em razão da loucura que virou essa pandemia, porque essa polarização que é mundial, não é só aqui no Brasil, isso atingiu o nosso país em cheio e, infelizmente, as igrejas foram contaminadas por esse debate, entendeu? Então, pareceu que no passado era uma coisa simples você declarar, hoje você declara, parece que quem crê do outro lado acha que você é inimigo, que você não tem condição disso, condição daquilo. Então, eu queria aproveitar a sua pergunta, Ricardo, para fazer um apelo para todos os seus ouvintes. Não permita que esses debates políticos afetem as relações de vocês. Sabe? Temos que respeitar a opinião da pessoa, por mais que possa parecer estranha e louca que possa imaginar. Sabe? Temos que aproveitar, porque como eu disse para você, eu levo muito a sério essa questão das nossas 3 relações, com Deus, a família e as amizades. Eu não quero que nada interfira nisso. Nada interfira nisso. Então, não por mim, que eu não tenho nenhum receio, assim, eu tenho muita consciência tranquila com o exercício do voto que eu exerço. Mas em razão do momento que a gente está vivendo, eu queria converter a resposta que eu voto para fazer esse apelo que eu fiz aqui. Muito bem, olha, você é um cara que bate papo mesmo, e seus bate-papos são muito legais. Eu espero que o público esteja sentindo essa mesma sensação que eu estou sentindo ao conversar com você. Doutor Éder, no início do século XX, 1933, Gilberto Freire, quando lançou Casa Grande e Senzala, ele deu fundamento para as pessoas acreditarem que não havia racismo no Brasil. E essa história foi se desenvolvendo e eu faço essa pergunta. Para você, há racismo no Brasil ou não? O Brasil não se destaca no mundo por essa característica, até porque pela forma como o nosso país se formou, por povos de várias etnias, de vários lugares do mundo. Então, naturalmente, o Brasil não se destaca. Mas dizer que não existe racismo é ignorar a história das próprias etnias das quais que formam a nossa nação. Entendeu? Então, aqui a gente tem populações de várias descendências. Os alemães, os que vieram da África, os que vieram do Japão, os que vieram da Europa, os que vieram dos Estados Unidos. Bom, são vários. E eles vieram, esses povos, e cresceram aqui, se estabeleceram e formaram esse grande país que nós somos hoje, e eles carregam parte da sua cultura, de onde vieram. E a escravidão existia aqui no Brasil. E durante muito tempo. Então, assim, dizer que o racismo não existe, eu acho que não tem como a gente dizer que ele não existe. Ele é reprimido aqui no Brasil pela legislação que tem. Politicamente é incorreto você manifestar de maneira racista. Então eu acho o seguinte, felizmente há uma legislação que inibe,
Culturalmente, há uma campanha forte para que as pessoas abandonem essas práticas, essa razão de decidir com base na raça ou de tratar as pessoas. Mas, assim, ela acaba existindo pela sua história, né, recente. A escravidão e os elementos do racismo, eles são muito recentes na história mundial, não é diferente no Brasil. Então, assim, ele existe, sim, de uma maneira um pouco mais velada em algumas circunstâncias, mais agressiva em outra, mas o que importa é que todos nós temos que estar atentos a isso, entendeu? Eu diria que é isso, é um estado de vigilância, isso não irá embora, não creio tão cedo, apesar de todas as campanhas, toda a política, mas é uma realidade que está aí, né? No Brasil, essas políticas afirmativas, né, de inclusão, de cotas com base em racismo, ela existe como resposta, embora seja questionável, como solução, mas está aí, né? Não dá para negar, apesar de nós não destacarmos, felizmente, por este item. O Brasil, ele é destacado também, a gente vê as mídias, a gente vê as leis, como um país de liberdade religiosa. Você tem alguma opinião sobre liberdade religiosa? Uma pergunta bem aberta essa sua. Como é que eu poderia colocar isso para você? Vamos lá. De novo, o Brasil, ele é um país considerado livre, separado da maior parte da população mundial. Uma boa parte da população mundial vive com um nível de restrição na sua liberdade religiosa considerável. O que não acontece aqui. Mas não dá para dizer que a liberdade religiosa é plena. Não dá. Volta a se dizer a quantidade de circunstâncias que a gente tem, casos que vão parar no judiciário envolvendo intolerância religiosa em suas mais variadas formas, né? Você vê violências com relação a algumas crenças de matriz africana que acontecem, as violência gratuita a eles. Você vê o que passam, por exemplo, os sabatistas, aqui eu incluo não só os adventistas do sétimo dia, mas os judeus e outras religiões que têm o sábado como dia sagrado, bíblico, as restrições que eles sofrem nas escolas, trabalho, para fazer provas em concurso público, o que tem levado vários estados e até o próprio país a criar instrumentos normativos para proteger essas minorias. O Brasil é um país essencialmente cristão, mas a variedade e a diversidade de igrejas cristãs, com certas variações de entendimento, de crenças, ela naturalmente vai produzir em algum momento uma intolerância religiosa. E para isso estão os instrumentos jurídicos, a legislação, o judiciário pronto para reparação. Eu concluo minha fala contigo para dizer que a liberdade religiosa, eu não tenho nenhuma dúvida, a partir dela derivam-se todas as outras liberdades. Porque se você não é livre para crer e viver do modo como você crê, Ricardo, as outras liberdades estarão muito, muito mais fortemente ameaçadas. Porque esta é a base. Esse é o princípio. Muito bem. Doutor Heber, você já teve muitos sonhos realizados. Me diga um sonho que você realizou. Olha, como eu disse, eu fui um garoto muito sonhador. Eu me considero uma pessoa realizada, viu, Ricardo? Realizada. Você está perguntando de um sonho específico? Veja. Eu vou falar 2 para você. Ok. Eu tinha um sonho de voar, mas não dentro de um avião, né? Realizei isso através de um amigo junto, que ele tinha um asa delta, com vários problemas. Fizemos um voo de risco. Eu queria ter experiência. Passei por isso, era uma questão de infância. Outra coisa, eu queria casar, eu queria constituir uma família, eu queria ter um carro. Veja, não é uma coisa grandiosa, né? Às vezes é grande para alguns que estejam nos assistindo, mas essas coisas eu realizei. Diria, minha felicidade vem a partir disso, pela família sim, pelo carro não. Porque com ele meus problemas. Ele também traz. Eu diria para você assim, eu me considero uma pessoa realizada. E eu vou lhe dizer, apesar dos sonhos que eu não realizei,
Agora me diga um sonho que ainda você pretende realizar. Mas, olha, eu queria hoje ver os meus filhos adultos bem formados no quesito caráter. E você que está nos ouvindo aí, você tem algum sonho? Não esquece de colocar aí, porque a gente vai interagir com você. Doutor Éder, eu gostaria agora que você me dissesse uma coisa. Você já defendeu vários casos. Eu gostaria que você partilhasse com a gente um dos casos emblemáticos que você defendeu e que poderia causar aqui uma interatividade com as pessoas poderiam contar esse caso várias vezes, porque eu já tive a oportunidade de vê-lo falando publicamente, e quando você fala de alguns casos assim, parece que ecoa, as pessoas começam a falar, olha, o doutor Éder falou sobre isso, aquele caso, eu não vou nem especificar, mas você teria algum caso que você defendeu, ou outro defendeu, você participou desse caso, e que você poderia partilhar com a gente aqui? Teve um caso específico em que eu atuei, apesar de direito de família não ser minha especialidade, mas a gente acabava atuando em razão dos clientes que a gente tinha de outras áreas. Enquanto antes de eu advogar para a Igreja Adventista, eu tinha um escritório de advocacia lá no Mato Grosso. Teve um caso que me chamou muita atenção, que era um casal que desejava adotar uma criança. E aí, eles... não, desculpa, eu me confundi. Era um casal que estava em fase de separação. E aí, a esposa era professora aqui em São Paulo, o esposo era empresário lá, onde eu morava, no Mato Grosso. E aí, eles decidiram separar e eles decidiram que o filho ficaria com a mãe. E era um filho pequeno, volta por 5, 6 anos de idade. 6 a 7 anos de idade, por aí devia ter um menino. E aí, quando chegou no dia da mãe ir embora, a mãe foi até a rodoviária, tomar um ônibus, de lá ia tomar um avião na capital, em Cuiabá, e viria para São Paulo. Na rodoviária, esse menino fugiu. Ele fugiu, a mãe se desesperou, já não embarcou ali, já chamou a polícia, ligou pro pai, todo mundo começou a procurar esse menino pela cidade, ninguém achava. E esse menino ligou de um orelhão, que existia um orelhão na época ainda, isso faz bastante tempo. Ligou a cobrar no telefone do pai e disse assim: vocês se separaram, eu não queria que isso acontecesse. E se vocês forem me levar para São Paulo, vocês nunca mais vão me ver. Ou vocês me prometem que eu vou ficar, ou vocês não vão me ver mais. E aí o pai se desesperou com isso, me ligou, trouxe o menino para o escritório, eu fiquei preocupado, porque o menino estava como desaparecido. O pai chegou pelo escritório e foi tentar conversar a mãe para tentar fazer o acordo. Mas aí da conversa com o menino, o que eu notei? Minha conclusão sobre esse caso da separação. Sabe quando a Bíblia diz que quando Deus, o texto diz, quando o homem deixará sua casa, se unirá a sua mulher, e eles se tornarão uma só carne? Eu aprendi nesse caso, Ricardo, que para a criança isso é real. Pai e mãe são inseparáveis. Você separa pai e mãe com a criança. E você quer uma pergunta que eu ouvi algumas vezes e que é de uma crueldade extrema com uma criança, a ponto, é como se os pais pegassem a espada de Salomão e dividissem o filho no meio. É fazer a seguinte pergunta: com quem você quer ficar? Ligado? É pedir para dividir uma criança ao meio. Pai e mãe, na cabeça de uma criança, é o texto bíblico diz: é uma só carne. Então, eu compartilho essa história com você, com seus ouvintes aí, com seus telespectadores do seu canal, seus seguidores,
Se você pretende constituir uma família, encare isso como um passo muito importante na sua vida. Se você está casado, e tem filhos, está em crise conjugal, reavalie, tente recomeçar. Não faça isso com seus filhos. Não estou dizendo que todo caso não há que haja solução para tudo, sabe, Ricardo? Mas alguns valores, algumas questões importantes são esquecidas durante o conflito. Entre elas é a condição das crianças. E elas enxergam pai e mãe como uma só carne, exatamente como Deus disse que seria. Você certamente deixou mais uma interrogação para a gente. E é bom quando as interrogações surgem, porque a gente vai atrás de respostas. Eu fiquei muito feliz em conhecê-lo lá, naquele sábado que a gente se encontrou lá. Eu fico feliz em ver pessoas que empreendem como você tem feito aqui na comunicação, nessa área, tentando atrair, levar debates, levar conteúdo para a internet, tão poluída de assuntos triviais, tão contaminados de assuntos que mais perturbam e trazem. Né? Eu fico feliz em encontrar pessoas como você, sabe, que gasta tempo, investe para disponibilizar conteúdo de edificação. Vamos dizer assim, uma palavra, edificação do ser humano, né? Levar a pessoa para refletir na área da educação, nos vários temas que você traz aqui. E criar um espaço, né, livre. Né? E aí eu posso dizer aqui, eu vou dizer agora aqui, sem convidar nenhum, você deixa a gente totalmente livre para dizer e expressar o nosso pensamento. Enquanto isso for possível, uma vez de internet, eu acho que a gente tem que agradecer a Deus por isso. O grande garantidor da nossa liberdade. Muito obrigado, doutor Ed, por essas palavras e que o nosso público possa ter gostado dessa entrevista e que o nosso público, de alguma forma, que ele agora faça o trabalho, ele leve para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de ver esse conteúdo que eu vi hoje, de ver essas suas reflexões. E de ser feliz por você não saber fazer entrevista, viu? Porque isso aqui parece ser um bate-papo. E é muito bom quando a gente conversa com a pessoa parecendo que ela está aqui perto da gente, que ela fica sem cerimônias, e tudo que você fala a gente absorve. Doutor Éder, você quer deixar alguma mensagem específica para o público ou já podemos nos despedir aqui? Eu vou deixar, eu vou concluir, de novo frisar, Ricardo. Creiam na palavra do Senhor. Valorizem, dediquem tempo para suas famílias. E nunca deixe de ligar para os seus melhores amigos para gastar algum tempo com eles. Essas 3 coisas é o que fazem a gente ser feliz nessa vida, viu, meu amigo? Todas as outras coisas só acrescentam. Eu encerro com isso aí. Que Deus lhe abençoe a todos nós e a todos vocês que estão nos ouvindo aí.